O cara que tava no 7x1 fudeu, cara. Fudeu. Não, deixa, tá no contexto. Não, sim. Tá no contexto. Tá no 7x1. O cara que jogou 7x1 não pode levantar a cabeça e cantar de galo em lugar nenhum. Não pode. Não pode. Eu estava em campo no dia do maior vexame da história do esporte mundial em todos os tempos. Qualquer modalidade. A diferença dessa ideia do Fagner como ponta em relação ao comparativo Marcelo e Daniel Alves é o seguinte: o Marcelo, perto do Daniel Alves e do Fagner, é um planeta tecnicamente em termos de jogador de diferença. O Daniel Alves nunca foi um jogador de primor técnico, de criar, de pensar, de habilidade. Foi um lateral vigoroso fisicamente, de boa chegada, linha de fundo, cumpria muito bem a função dele. Ele acha que ele é muito maior do que ele foi como jogador. E o Fagner a mesma coisa. O Marcelo era praticamente um meia esquerda que jogava muito como lateral, extremamente habilidoso, criador, da mesma linha do Roberto Carlos, que, claro, é muito melhor que o Marcelo. O Marcelo foi espetacular. Foi, mas ele tava no 7x1. Sim, no 7x1, é verdade. Mas não deixa... Aliás, ele teve uma chance logo no início do jogo, quando tava 0x0. Mas não deixa de ter sido um lateral perto deles espetacular. Ele tava no 7x1. Espetacular. Meu, o cara que tava no 7x1 fudeu, cara. Fudeu. Não, deixa, tá no contexto. Não, sim. Tá no contexto. Tá no 7x1. O cara que jogou 7x1 não pode levantar a cabeça e cantar de galo em lugar nenhum. Não pode. Não pode. Eu estava em campo no dia do maior vexame da história do esporte mundial em todos os tempos. Qualquer modalidade. Pra gente nunca esquecer. Vamos Júlio lá. César, Maicon, Dante, Davi Luiz. O Thiago Silva não jogou? Jogou, tinha sido suspenso. Daniel Alves, banco. O Marcelo, Neymar fora. Luiz Gustavo, Fernandinho. Paulinho. Não é? Paulinho jogou essa partida. O Oscar, o William Banco, Hulk e Fred. E o Bernardo alegria nas pernas. Ele entrou. Não, o Bernardo Não, o entrou. Bernardo começou. Não, o Bernardo começou. Acho que começou. Então, o Fernandinho tava no banco. O Fernandinho tava no banco. Então vamos lá, Júlio César. Não, Fernandinho e Júlio César, Maicon. Então Paulinho começou no banco. Tô fazendo isso. Júlio César, Maicon, Dante, Davi Luiz. de Dante? Júlio César. Tá jogando na França. Tá escrevendo. Escreveu um belo livro. Um inferno. Ele viveu um inferno nesse dia. Júlio César, Maicon, Davi Luiz, Dante e Marcelo. Luiz Gustavo, Fernandinho. Hulk, Oscar e Bernard. Na frente o Fred. É isso aí. O Paulinho Aí entraram os caboclos aí. 10 anos. Paulinho. Entrou só o Oscar. O Oscar não era 10 titular. anos isso aí agora, hein? Vai fazer 10 anos. Dia 8 de julho. E aí depois de 8 de julho. Depois de 10 anos ainda jogam o Davi Luiz aqui no Brasil. O Davi Luiz joga no Flamengo, o Luiz Marcelo no Fluminense. Bernard voltou pro Galo. Bernard voltou pro Galo. Luiz Gustavo joga no São Paulo. no Atlético. Paulinho. Luiz Gustavo é esse do São Paulo. Luiz Gustavo, São Paulo. Paulinho tá no Corinthians. Paulinho tá no Corinthians. O Luiz Gustavo tá no São Paulo. Fernandinho tá no Atlético Paranaense. Fred se aposentou, Maicon se aposentou. Tem muitos que ainda jogam. Júlio se aposentou. E o William tá jogando lá na Inglaterra. Paulinho no Corinthians. E o Felipão. Filipão treinando o Atlético. O Oscar deve voltar ao futebol O brasileiro. Atlético tem um monte, hein? Felipão, quem mais? Bernard e Bernard. Hulk e Bernard. A propósito do Paulinho tá arrebentando nos treinos, a informação de quem tá acompanhando nos treinos, já tá inscrito na Copa do Brasil, O Biquelete, mas não vai ser usado. O Paulinho tá O Biquelete arrebentando falou nos assim que treinos. no próximo Cruzeiro e Atlético, o Cruzeiro devia entrar com a camisa da Alemanha. Lembrando que o jogo foi no Mineirão. O Flamengo, a Alemanha jogou com a camisa do Flamengo. Foi uma bela ação. Não, se fizer isso, aí vai ter morte em Minas Gerais. É melhor não dar essa ideia, porque os caras são todos... A camisa era do Flamengo. Quer dizer, qualquer time que joga a camisa vermelha e preta, idêntica do agora Flamengo. Era idêntica do Flamengo. A Alemanha fez isso porque ia jogar no Brasil e tal. Até os torcedores do Flamengo fizeram uma camisa escrita brocador, com trema em cima do O. Aquilo foi uma bela sacada. Entraram o Paulinho, o Ramires, o William, Corinthians e jogou agora no Corinthians. E... Não, o Oscar estava desde O Oscar é titular. O Felipão errou nessa escalação. Primeiro, ele trocou o posicionamento de Dante e do Davi Luiz, né? Bastaria colocar o Dante na vaga do Thiago e Silva. tudo bem, né? Ele já faz a inversão ali. Não ter começado com o William foi um erro. O William estava numa fase melhor do que de outros jogadores aí. Deu alegria nas Quem jogou pernas. ali foi o Hulk. E... Ele poderia ter colocado o William exatamente Colocado alegria nas no pernas. Você sabe que ele não colocou de tanto que a imprensa falou que tinha que ser o William, né?
Bom, enfim. E eu acho que ele convocou errado. Naquela época ele tinha que ter levado pelo menos um desses 3. Robinho, Kaká, Ronaldinho e Kaká. Eu teria levado os 3, porque para mim esses caras são mais jogadores, que óbvio, né? Do que Bernard, do que Jô, do que, entendeu? É isso. Porque é o seguinte, você o técnico, ainda mais experiente do jeito que o Filipão é, e o assessor dele, Parreira, os caras precisam entender o seguinte: e se der um problema com o Neymar, que é a única estrela da companhia, o que a gente faz? Aí você vai olhar para o banco, você vai ter Bernard, você vai ter Jô. Jô estava com medo, inclusive. Jô era o cara que tinha medo de entrar nos jogos da seleção. O Jô era o cara. Que tinha um jogador que estava com medo durante a Copa, lembra? O Jô era o cara. Pô, aí você olha para o banco, tem Ronaldinho. Mete o Ronaldinho no time. Mete o Robinho. Não tem nada a ver com esse negócio de estupro, não. Tô falando do Robinho na época lá, tá? Porque senão tem os lacradores aí. Eu tô falando do Robinho na época, tá? A gente não sabia dessa história. Sim, vamos lá. Ronaldinho, Robinho e Kaká, o outro que eu falei, Kaká. E Kaká. Duvido que a Alemanha meteria 7 na gente. Duvido, gente. Aposto o que vocês quiserem. Tem um pouco mais de respeito no campo, né? Bom, o cara vai ver, o Robinho entortou o cara lá do Bayern de Munique naquele duelo da Champions. O Kaká arrebentou com o jogador alemão na Champions. Ronaldinho, queira ou não, é o Ronaldinho. Os caras entram pra perto. É isso, cara. Não vou dar um bote nesse cara aqui que eu vou tomar. Alemanha, Neuer, Lahm, Boateng, Hummels e Howard. Schweinsteiger, Khedira, Kroos, Ozil e Müller, Thomas Müller. E na frente o Klose. Entraram o Shirley, o Matt Sacker, o Draxler. Shirley entrou e fez o gol, né? O Shirley entrou, fez 2 gols o Shirley. E o Brasil, lembra ali, o Reginaldo Carnaúba levou 10 gols em 2 jogos, porque no jogo seguinte... Levou 3 de 3 da Holanda. Esse jogo contra a Holanda ninguém fala, porque depois de 7-1, 3-0 é carinho, né? Não, é verdade. Mas é uma vergonha, 3-0. Volta lá o último superchat. 3-0 na decisão. Já contesta o Bernardo, o último superchat, que a Alemanha ficou na Bahia lá, e é verdade, e eles homenagearam Vitória com a camisa. Felipe Melo parava os alemães, ele não conseguiu parar os caras da Bélgica, da Holanda. Ele foi expulso no jogo contra o... Foi expulso. Aí, essa história de que o Felipe Melo não ia deixar acontecer. Primeira voadora que ele desse, ele ia ser expulso. Essa é a verdade. Ia acabar 24-1.